Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E na lição de hoje, você vai descobrir por que quase tudo o que te ensinaram sobre o amor está completamente errado e como uma única palavra no grego pode resgatar seus relacionamentos destruídos. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. E se você quer se aprofundar na palavra e não perder nenhum dos nossos estudos diários, então aproveita agora mesmo e se inscreva aí no canal, ok? Mas agora pense comigo. Por que a gente vê o amor ser cantado aí mundo afora, mas os divórcios continuam aumentando e também as famílias se destruindo? Veja, a verdade é que confundiram uma emoção passageira com uma força avassaladora de transformação. E essa terrível confusão tem gerado feridas profundas na vida de muita gente. E sabe de uma coisa? A gente costuma achar que o capítulo 13 de 1 Coríntios é apenas um poema bonito, feito para ser lido em casamentos, não é verdade? Só que não é assim. Na verdade, Paulo não estava escrevendo um texto romântico. Ele estava enviando uma carta de intervenção urgente para uma igreja dividida, egoísta e também cheio de conflitos graves. E repare que o assunto aqui nunca foi sobre o que você sente por alguém. O assunto é sobre autoridade e poder de transformação. O amor que a Bíblia fala não é um sentimento involuntário, que vem também que vai com o vento. E sim, é uma ação deliberada da vontade humana capacitada pelo céu. E quando você entende isso, a primeira grande descoberta acontece. Você percebe que não dá para cair no amor ou deixar de amar por acaso. Ou seja, se o seu amor depende da atitude do outro, você nunca viveu o amor verdadeiro, mas apenas um negócio de trocas egoístas. E para entendermos todo o peso disso, no texto original em grego, Paulo ele usa uma palavra muito específica para paciência, macrofimeo. E essa palavra, ela não significa simplesmente aguentar calado, enquanto guarda uma mágoa por dentro. Porque na cultura da época, essa expressão ela descrevia uma mente que demora muito para se irritar, alguém que tem a capacidade real de segurar o julgamento, mesmo quando tem todo o direito de retalhar. E a palavra de Deus, ela amplia esse conceito quando ela nos diz: com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E já que nós estamos alinhando o nosso coração com a palavra de Deus, deixa aí o seu like aqui no vídeo, porque isso vai ajudar esse estudo a alcançar mais vidas que também precisam ser fortalecidas hoje, ok? Pois bem, repare que o amor verdadeiro, ele não é cego para as falhas alheias, mas ele recusa a tentação de pagar na mesma moeda. Mas aí o apóstolo, ele junta a paciência com a bondade, usando a palavra krestomai. E repare que essa palavra ela é tão rara que só aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. Mas se a gente buscar as raízes bíblicas nos escritos mais antigos, essa mesma base ela descreve a própria atitude de Deus ao lidar com os homens falhos. É uma bondade ativa, misericordiosa e também restauradora. Não é uma atitude passiva de quem apenas não faz o mal. É a atitude de quem toma a iniciativa de fazer o bem quando o outro menos merece. E o Espírito de Profecia, ele confirma essa verdade de forma impressionante quando declara: a manifestação do amor de Cristo no caráter, a cortesia cristã, a delicadeza e a consideração pelos outros constituem um poder que nenhuma oposição pode resistir. O amor atrai e transforma os corações mais duros. E para você ver como isso funciona na prática, pense na história documentada do ano de 1555, quando um homem chamado Dirk Williams, ele enfrentou a morte por causa da sua fé. Ele estava sendo perseguido por um guarda em um inverno rigoroso na Holanda, correndo então sobre um lago congelado. Dirk,
conseguiu atravessar. Mas o gelo quebrou sob os pés do guarda, que começou a afundar no gelo mortal. E o que você faria nessa situação? Pois bem, diz que poderia ter fugido para salvar a sua própria pele, afinal, aquele homem queria matá-lo, mas ele voltou, arriscou a sua vida, estendeu a mão e tirou o perseguidor das águas congeladas. Ali, ele não sentiu uma emoção calorosa, mas tomou uma decisão de ação. Essa é a diferença entre a reação humana e o amor de Cristo. O amor bíblico escolhe estender a mão onde a nossa natureza exigiria vingança. E, caminhando um pouquinho mais no nosso estudo, a gente chega ao versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 13, onde a Bíblia diz que o amor tudo sofre. E o termo usado no grego é estego. E essa palavra, ela tem um duplo sentido fascinante que os estudiosos examinam. Ela significa tanto cobrir para proteger, quanto sustentar o peso sem quebrar. E a Escritura, ela conecta essa ideia perfeitamente ao declarar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja só que conexão perfeita. O amor de 1 Coríntios 13 é exatamente o mesmo fruto do Espírito lá de Gálatas capítulo 5. Isso significa que você não consegue produzir esse amor por força de vontade própria, porque ele é o resultado direto de uma vida governada pelo Espírito Santo todos os dias. E, além de cobrir e suportar, o texto sagrado nos garante que o amor tudo crê e tudo espera. Mas repare bem, isso não significa ser ingênuo e aceitar a mentira de braços abertos. Na verdade, significa uma recusa consciente em cultivar a suspeita maldosa. Significa dar às pessoas o benefício da dúvida e escolher olhar para o potencial que Deus enxerga nelas. E o Espírito de Profecia, ele amplia essa visão com muita clareza ao nos lembrar que muitos há que erraram e que sentem a sua vergonha e loucura. Estão famintos de palavras de ânimo, olham para os seus erros e faltas até que são levados quase ao desespero. Não os negligenciemos. Se somos cristãos, não devemos passar de largo. Quer dizer que, enquanto o mundo rotula e descarta essas pessoas, o amor bíblico ele oferece o caminho da esperança. E agora, nós chegamos à revelação final, ao momento que muda absolutamente tudo no seu e no meu entendimento. Sabe qual é o maior engano quando lemos esse capítulo? É achar que 1 Coríntios 13 foi escrito para você exigir que os outros te amem assim. O estudo nunca foi sobre como o seu cônjuge, seu chefe ou seu irmão na igreja deveriam te tratar. Ele é um espelho para a sua própria vida. E aqui está a grande inversão. Quando Paulo personifica o amor, dizendo que o amor é paciente, é bondoso e tudo suporta, ele não está escrevendo uma lista de regras morais impossíveis. Ele está fazendo um retrato falado de Jesus Cristo. Cristo é a paciência encarnada. Cristo é a bondade em pessoa. E quando você tenta amar sem ter a presença dele, você se esgota e falha miseravelmente. E então, meu amigo e minha amiga, o que isso muda na sua e na minha rotina a partir de hoje? Muda tudo. Porque quando alguém te ofender na sua casa, no trabalho ou até mesmo na igreja, você não vai mais reagir com base na sua natureza ferida. Você vai entender que aquele momento é uma oportunidade sagrada de revelar Jesus ao mundo. E a palavra profética, ela nos leva diretamente à decisão de hoje. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a pergunta decisiva para o seu e para o meu coração é: você aceita abandonar o orgulho, parar de cobrar o amor dos outros e permitir que o Espírito Santo transforme as suas ações? Você está disposto a dar o primeiro passo e estender a mão da bondade para quem não merece? Pense comigo. A maior prova de discipulado não são os nossos discursos bonitos,
mas o rastro de restauração que deixamos por onde passamos. E se você sente que precisa desse amor divino na sua vida hoje, dobre agora mesmo o seu coração comigo em oração. Querido Pai Celestial, nós reconhecemos que com nossas próprias forças é impossível amar assim. Perdoa o nosso egoísmo, a nossa impaciência e também a nossa dureza de coração. Batiza o nosso ser com o Teu Espírito Santo e coloque em nós o mesmo amor que levou Jesus a se entregar por nós na cruz e que a nossa vida seja um reflexo vivo da Tua graça. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E meu querido amigo e minha amiga, agora faça como aquele ceifeiro da parábola que espalha a boa semente com abundância. Compartilhe esse vídeo agora mesmo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de família e também com seus amigos que precisam ver essa mensagem, ok? Então, um grande abraço, fique com Deus e eu te espero amanhã no nosso próximo estudo da lição da Escola Sabatina.